Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Fundações e hoje nós vamos dar início ao estudo das fundações profundas. Vamos iniciar estudando os tubulões a céu aberto e tubulões a ar comprimido. Então, o que seria um tubulão, né? Tubulão, basicamente, é um tipo de fundação profunda, certo? Ele normalmente está implantado aí a mais de 3 metros de profundidade. E é um tipo de fundação que ele transmite a carga de forma direta, certo? Ou seja, a gente vai ver que o dimensionamento do tubulão ele é literalmente igual ao dimensionamento de uma sapata, né? Ou seja, pelo menos em termos da área da base, tá certo? E a principal característica de um tubulão é que ele pode ser escavado, o seu fuste, né? Tanto de forma manual como de forma mecanizada, certo? Então, o fuste ele pode ser escavado mecanicamente ou de forma manual. Porém, o alargamento da base, ele obrigatoriamente precisa ser feito por algum operário. Tranquilo? Vocês vão ver depois que existem alguns equipamentos que até fazem esse alargamento aqui da base, mas de uma certa forma não é muito eficiente, né? Porque é necessário fazer a descida de um funcionário aqui na base, pelo menos para fazer a limpeza de material solto, certo? É muito importante que não tenha nenhum material solto, algum bolsão aqui de solo mole aqui nessa região da base, tranquilo? Porque toda a estabilidade desse tubulão vai ser garantida por sua base, certo? Então o esquema tipo de um tubulão é esse: a gente tem um fuste, né? Uma espécie de uma estaca, né? Um fuste. Normalmente esse fuste ele pode ter uma seção circular ou uma seção em falsa elipse. E nós temos a base alargada, certo? Dessa base alargada ela vai transmitir uma pressão uniforme para o solo. E para fazer esse alargamento da base aqui é necessária a descida de um operário, tranquilo? Então, o tubulão ele é um tipo de fundação profunda, certo? E a gente vai ver nas estacas que as fundações profundas normalmente a gente compõe a capacidade de carga desse tipo de fundação devido a uma parcela de ponta, né, a parcela que é distribuída na base e uma parcela que é distribuída por atrito lateral ao longo do fuste, certo? Porém, de uma forma clássica, né, os tubulões a gente não considera resistência pelo atrito lateral ao longo do fuste, né? Por quê? Existe uma série de motivos, mas basicamente, né, é porque existe uma certa compensação. No cálculo do tubulão, diferentemente das sapatas, daquelas outras fundações que a gente viram, que a gente considera o peso próprio do elemento de fundação, aqui no tubulão a gente não vai considerar, certo? E através de ensaios experimentais, né, de testes, né, e, enfim, através da teoria, a gente consegue observar que é mais ou menos um compensa o outro, né? Ou seja, o peso próprio do tubulão é mais ou menos a mesma coisa ali que seria resistida pelo atrito lateral ao longo do fuste, certo? Então esse estudo aí do professor de Cranberberia, né? Ele observa que em provas de carga, que boa parte da carga ela vai ser aplicada, né, absorvida pelo fuste, que é mais ou menos equivalente ao peso próprio do tubulão, certo? Esse gráficozinho que vocês estão vendo aqui, ó, ele veio de ensaios, certo? Ou seja, é como se em cada altura aqui, né, ao longo do fuste, aqui na base desse tubulão, eu colocasse uma célula de carga, ou seja, um equipamentozinho, um sensor, que ele consegue medir qual a carga que está sendo aplicada exatamente naquele ponto, certo? Então, fazendo isso, eu costumo perceber aqui como fosse... Isso é semelhante, digamos assim, a uma prova de carga, né? Eu tenho aqui nesse eixo das abscissas a carga em toneladas e aqui a profundidade. Ou seja, à medida que eu vou começando a aplicar estágios de carga, né, a gente começa a perceber aqui, ó, que, por exemplo, a gente saiu de uma carga de 0 até aproximadamente 300 toneladas, pelo menos nessa figura, certo? O que é que a gente tem? Que até aproximadamente 100 toneladas aqui, ó, certo? Toda essa carga de 100 toneladas ela só foi transmitida pelo fuste, certo? A partir de um certo ponto aqui, quando eu começo a transferir mais de 100 toneladas, pelo menos nesse exemplo, né, começa aí uma parcelazinha de carga aqui para a base, certo? Então o que acontece, né? O professor de Crane ele já cita isso aí, que o peso próprio do tubulão quase sempre se aproxima do valor da contribuição do atrito lateral, certo?
Então, conforme ele observou aí, né, em pouco mais de 900 tubulões analisados em obras normais, né, e solos normais também, a grande maioria apresentava uma diferença entre o peso próprio e a parcela de atrito lateral, com a diferença de apenas, né, em torno aí de 15%, ou seja, irrelevante para a gente. Tranquilo? E existem outros porquês também da gente desconsiderar isso, mas de uma certa forma, né, de uma maneira resumida, seria isso daí. A gente não considera o peso próprio do tubulão, que seria mais ou menos equivalente a essa parcela que ele resistiria. Tranquilo? E existe uma questão também da mobilização do atrito, certo? Ou seja, para eu mobilizar todo esse atrito lateral aqui ao longo do fuste, eu preciso ter uma deformação, né, um deslocamento, um recalque na ordem de 10 a 15 milímetros, certo? Porém, para eu mobilizar a carga aqui ao longo dessa base do tubulão, eu precisaria ter um recalque na ordem de 15%, 10 a 20% mais ou menos, dessa base, certo? Ou seja, a diferença aí de recalques para mobilizar o atrito ou a resistência da ponta da base é muito grande, certo? Ou seja, para eu ter um recalque, digamos assim, considerável nessa base, para poder mobilizar toda a resistência da base do tubulão, precisaria ter um deslocamento muito grande. E esse deslocamento, com certeza, já seria o suficiente para retirar todo esse efeito aqui do atrito lateral, certo? Em alguns casos bem específicos, né, vocês podem consultar aí o livro do professor Dicran, que em alguns casos bem específicos pode ser considerado essa questão do atrito lateral ao longo do fuste, certo? E esse processo de cálculo é bem simples, né, e é semelhante ao que é feito para as estacas, que é o que a gente vai ver nas próximas aulas, tranquilo? E como é a execução desses tubulões, né? De acordo com o professor Dicran, existe uma certa classificação aí, né, em termos de profundidade, né? De acordo com ele, uma profundidade ótima para tubulões é de até 8 metros, né? Uma profundidade boa de até 15 metros, profundos é acima de 25, né? E muito profundos, né, em torno disso daí. E assim, a gente vai ver que tubulões eram muito utilizados antigamente, hoje em dia ainda utiliza muito, mas com a NR18, né, ela já trouxe algumas limitações e esse ano agora, 2020, a NR18 ela foi atualizada e trouxe uma série de limitações para a execução desse tipo de fundação, certo? A gente vai ver alguns cuidados aí, algumas coisas que mudaram em relação a esse tipo de fundação, né, o caso do tubulão, e eu já adianto para vocês que infelizmente a gente não pode mais executar tubulão acima de 15 metros de profundidade, certo? Do ponto de vista técnico, não tem nenhum motivo, não tem nenhum porquê disso, né? Essa questão aí dessa limitação de profundidade é simplesmente por questões de segurança, certo? Questões aí de norma, de insalubridade, né? Questões aí de segurança no trabalho, tranquilo? E outra coisa também que acontecia era que sempre que necessário era possível utilizar uma camisa de concreto, ou seja, se a gente estivesse passando por alguma camada de solo mole, né, que houvesse risco de haver desmoronamento aqui desse fuste, poderia ser colocado uma camisa de concreto ou uma camisa de aço para fazer o revestimento desse fuste, certo? Porém, com essa nova atualização da NR18, ela já obriga, né? Então agora não é mais opcional, né? Não é assim, não depende do tipo de solo. Agora, obrigatoriamente, qualquer tipo de solo, qualquer tubulão que for executado, precisa obrigatoriamente ser encamisado, ou seja, ele precisa ser revestido. O processo de execução dele é aquilo que eu já tinha falado, né? Esse fuste ele é executado, pode ser tanto por um trado mecânico, né? Um trado mecânico simples, e quando chega nessa cota aqui final, a cota da base, é necessária a descida de um operário para fazer esse alargamento da base, ou seja, para fazer essa escavaçãozinha em forma de tronco de cone, certo? Esse encamisamento, se for em camisa de concreto, ela pode ser incorporada ao tubulão, certo? Inclusive já pode ser colocada as próprias armaduras aí do tubulão, já pode ser colocada na camisa. E se ela for uma camisa metálica, pode ser feita a recuperação dela, né? Ou seja, o tubulão está escavado, começa a ser lançado o concreto e à medida que vai se lançando o concreto, vem um guincho e vai fazendo o içamento dessa camisa metálica, certo? Tudo isso daí é para evitar desmoronamento de solo para dentro
desse tubulão, certo? Se ocorrer esse desmoronamento de solo, pessoal, a gente está inviabilizando esse tubulão, certo? Porque o solo ele vai desagregar, vai entrar em contato ali com o concreto, vai acabar gerando vazios, né? Então isso não é interessante. Aí um exemplo de camisa metálica, né, utilizado aí para fazer tubulões em áreas alagadas, né, em tubulão aí de uma ponte. E para execução desse tubulão, pessoal, é utilizado um sarrilho, né, esse equipamentozinho aí, ó, como fosse com essa roldana, né, e fica esse processo. O operador, o funcionário, ele vai descendo, vai escavando aí com auxílio de uma picareta, de uma pá, né, vai colocando aí o solo nesse baldinho e vai subindo para a superfície e retirando, né? Então, para executar tubulão, fazer essa escavação, é pelo menos 2 funcionários diretos, né? Um fica aqui fazendo a escavação e fica outro em cima acompanhando e fazendo a subida aqui do material, retirando e limpando esse baldezinho com material. Aqui é um detalhe do escoramento da camisa de concreto, ou metálica, certo? Tem um detalhe aqui, pessoal, que essa camisa, certo? Se vocês perceberem, pelo próprio peso próprio dela, à medida que o funcionário vai fazendo a escavação, essa camisa ela vai descendo, ela vai deslizando, certo? Tem até um vídeo que eu vou passar para vocês que mostra bem isso, né? Um vídeo que tem um pessoal filmando aqui na superfície, a gente vê a camisa, né? Na verdade é uma campânula de tubulão ar comprimido, mas é a mesma coisa, né? A gente vê no vídeo que essa campânula ela desce de uma vez, né, indicando exatamente isso, que o funcionário estava lá embaixo escavando, né, deixou um espaço aqui que ela desceu de uma vez, né? Então, para evitar isso, a gente coloca uma espécie de uma escorazinha, né, para evitar que essa camisa de concreto ou de metal, ou metálica, né, em aço, ela acabe descendo, né? E aqui na base, para a gente poder fazer esse alargamento da base, é imprescindível, né, esse escoramento. Senão a gente não consegue, né? A gente fica preso aqui e não consegue fazer o alargamento da base. E posteriormente, né, em outras turmas já me perguntaram isso, e posteriormente isso aqui pode ser concretado tudo junto, certo? Não tem muito problema não. Tranquilo? Principalmente se for aquelas escorazinhas metálicas, né, você pode usar isso aí, concretar tudo junto, que não tem muito problema não. E o tubulão ar comprimido, né, é só comentando, o tubulão a céu aberto, pessoal, é esse tubulão que ele é executado. Ele é executado dessa forma, certo? Ele é executado quando não existe nível de água passando ali pelo tubulão, certo? Há certas condições que existem nível, o lençol freático ele tá ali passando pelo tubulão, só que a depender do solo, esse nível, esse fluxo de água é relativamente baixo, ao ponto que dê para fazer a drenagem dessa água, certo? Quando isso é possível de ser feito, a gente pode executar um tubulão a céu aberto, certo? Quando não é possível fazer a drenagem, o pessoal antigamente, né, utilizava o famoso tubulão ar comprimido. O que seria isso? É basicamente o mesmo processo de execução, né, escavação, o funcionário vai descendo, escavando o fuste, chega na cota da base, ele precisa fazer esse alargamento da base, certo? Com a diferença que quando tem um lençol freático, né, esse furo ele ficaria alagado. Então, para impedir que essa água, né, fique aí nesse local, ou seja, o fluxo de água ele é relativamente alto para isso, né? A gente tem que colocar um sistema ar comprimido. O que seria isso? É feita a instalação desse equipamento, que chama-se de campânula, né? E literalmente funciona como uma panela de pressão, ou seja, essa campânula ela é ligada através de mangueiras, né, a uma bomba de ar comprimido, ou seja, um compressor, literalmente um compressor. E esse compressor ele vai começar a injetar ar comprimido para dentro dessa campânula, certo? Ele é um sistema hermeticamente fechado, certo? Então, quando está injetando ar comprimido, ela fica totalmente vedada, que não tem contato com a atmosfera, certo? Então, vai injetando ar comprimido, né, a uma pressão tal que consiga expulsar essa água que esteja aqui no interior desse fuste, certo? O que acontece? Isso daí gera uma condição de trabalho extremamente insalubre, né? Ou seja, uma condição de trabalho, ou seja, uma condição hiperbárica, né? O funcionário ele vai estar submetido a pressões hiperbáricas, certo? Ou seja, diferente da pressão atmosférica. E esse funcionário ele vai estar submetido, digamos assim, a uma condição de trabalho semelhante a um mergulhador, né?
Só para a gente ter uma ideia, isso aí foi proibido, né, com a NR 18 atual, essa agora 2020. Até agora, o final de 2019, a gente ainda podia executar esse tubulão, né, esse tipo de tubulão a ar comprimido. Porém, os projetos agora a partir de 2020, né, a partir dessa atualização da NR 18, eles estão proibidos de se executar esse tipo de fundação, certo? Não tem nenhuma maneira, digamos assim, do ponto de vista legal, de executar esse tipo de fundação aqui no Brasil, certo? Se vocês perceberem, a nossa NBR 6122, que também sofreu uma atualização agora recentemente, em 2019, ela traz ainda, né, as definições, alguns procedimentos a respeito do tubulão ar comprimido, certo? Lá pela 6122 está tudo tranquilo, né? Mas pela NR 18, que é uma norma regulamentadora de segurança no trabalho, esse tipo de fundação está proibido, certo? O tubulão a céu aberto ainda pode ser feito até 15 metros de profundidade, porém um ar comprimido, independentemente da profundidade, ele não pode ser mais executado, certo? Tem até alguns slides aqui que explicam mais alguma coisa sobre o tubulão a ar comprimido, porém eu não vou me ater muito mais a ele, porque infelizmente temos essa proibição agora, né? E digamos assim, a gente já até consegue perceber que é um tipo de trabalho extremamente danoso, né, para o funcionário, assim, é um risco muito grande, né? Até porque, pessoal, para se executar esse tipo de tubulão aí, ar comprimido, exigia um cuidado muito grande, né? Vocês estão vendo aqui nessa imagem em destaque, aqui são compressores, né? Então, assim, pela norma NR18 antiga, onde era liberado ainda fazer esse tipo de tubulão, a gente precisaria pelo menos de 2 compressores ligados para cada campânula dessa, ou seja, um compressor para estar injetando ar comprimido e outro compressor ali do lado, ligado em paralelo, simplesmente para se der alguma coisa errada, aquele outro compressor já entrar, certo? Porque esse tipo de trabalho, pessoal, como eu falei, ele gera uma condição hiperbárica, né? Ou seja, vai gerar uma pressão muito maior do que a pressão atmosférica no trabalhador, né? Então é exatamente a condição que um mergulhador profissional vai estar submetido, certo? Então, de uma certa forma, né, eu não sou da área médica, mas o que é que está acontecendo, né? A gente sabe que no nosso corpo tem muitas, né, tem partículas, enfim, partículas de sangue, etc., mas existem partículas de ar, né, de oxigênio. E essas gotas de oxigênio, elas possuem um certo tamanho, né? Enfim, não sou da área médica, mas é mais ou menos isso que acontece. E essas bolhas possuem um tamanho, certo? E quando o operário, uma pessoa, ela é comprimida, né? Ela sofre uma compressão hiperbárica, essas bolhas reduzem de tamanho, né? Devido a essa compressão. Então, o que acontece? Essa bolhazinha que foi comprimida, ela antes conseguia transitar por alguns locais, né? Por alguns vasos, algumas veias, né? Alguns vasos sanguíneos ali. E quando ela é comprimida, ela reduz de tamanho, ela consegue entrar em locais que antes ela não conseguia, certo? E se porventura ocorrer alguma descompressão rápida, né, desse operário, essa bolhazinha ela retorna ao seu tamanho original e causa um fenômeno, né, um problema aí que é bastante conhecido, que é o que o pessoal da medicina chama de embolia, né? Ou seja, vai causar uma obstrução nessas veias, né, nessas artérias, não sei qual é o nome correto que chama, mas enfim, nessas artérias, né, que tem fluxo sanguíneo, vai haver uma obstrução aí por causa dessa bolha de ar e pode até causar a morte do funcionário, certo? Então, só para vocês terem ideia, se uma condição dessa de descompressão rápida acontecesse, o único jeito de salvar esse funcionário era deixar ele lá no local e fazer a recompressão novamente, certo? Não tem nenhuma outra maneira de salvar ele a não ser essa, né? E, inclusive, na NR 18, ela já pedia que, quando tivesse sendo executado tubulão ar comprimido, que tivesse uma campânula como essa daí, ó, que vocês estão vendo, que é uma campânula hospitalar hiperbárica, né? Ou seja, em uma situação de emergência, a equipe médica colocaria o funcionário novamente aqui dentro dessa campânula, né? E faria a recompressão novamente do funcionário, certo? Ou seja, para essa condição dessa bolinha aí, ela encontrar seu caminho novamente, tranquilo? Então, assim, é uma condição bem extrema, é uma condição de trabalho bem complicada, né? Se a gente pensar que
que os funcionários que vão fazer esse serviço normalmente são funcionários que, digamos assim, não possuem às vezes uma saúde física em dia, né? São funcionários às vezes mais velhos, enfim, às vezes não tem uma condição de saúde tão boa, certo? A gente tem que pensar nisso daí, certo? E havia uma série de outras questões de segurança, né? Para executar esse tipo de fundação, obrigatoriamente tem que ter uma ambulância ali de prontidão, certo? Assim, era um inconveniente muito grande, né? Sem falar na questão psicológica, né? Do funcionário chegar para trabalhar e já enxergar uma ambulância ali de prontidão que já pode servir para ele, né? Então, assim, de certa forma, foi muito feito no Brasil inteiro esse tipo de fundação, né? A gente tem muitas obras aí espalhadas pelo país com tubulão, tanto tubulão a céu aberto como tubulão a ar comprimido, mas de uma certa forma é uma condição de trabalho bem desgastante, bem complicada, né? Bem complicada mesmo. Tranquilo? E assim, até por questão de trabalho também tinha muitos inconvenientes, né? Um trabalhador tem só algumas tabelas aqui para vocês depois olhar mais com calma, quem tiver curiosidade. Assim, a compressão ela não era feita de uma vez, pessoal. Então, assim, o funcionário, para poder começar a trabalhar, ele tinha que passar em torno, né? Tem aqui especificando direitinho, mas ele passava alguns minutos lá sentadinho dentro da campânula, só aguardando a compressão. Quando ele ia sair da campânula, ela também não poderia ser descomprimida rapidamente. Tinha que ter um tempo, a depender da pressão, como vocês estão vendo nessa tabela, né? A depender da pressão que o funcionário tivesse submetido, ia ter um tempo de descompressão, certo? Então, assim, o tempo de trabalho desse funcionário ele era reduzido bastante, né? Por causa dessa condição de trabalho extrema, certo? E, de toda forma, mesmo com todas as limitações, era limitado a uma profundidade de até 30 metros, né? 30 metros coluna d'água, que geraria uma pressão aí em torno de 0,3 atm, certo? Então, assim, era uma situação de trabalho bem complicada, que já tinha muitas divergências entre profissionais, entre as empresas que executam outros tipos de fundação, certo? Então, que acabou que com essa atualização agora da NR 18, ela limitou bastante o uso de tubulões, certo? E tubulão ar comprimido agora, estou passando aí para vocês, só a título de curiosidade, mas infelizmente não pode mais ser projetado esse tipo de fundação. Tranquilo? Tem algumas outras questões aí de saúde, né? Saúde do trabalhador, né? Não era permitido, o ideal era que tivesse trabalhadores aí entre 18 e 45 anos, né? O trabalhador só poderia passar por um processo de compressão a cada 24 horas, então o trabalhador não poderia trabalhar hoje e amanhã já vir trabalhar de novo, executando esse tipo de serviço, né? Então, assim, tinha que ter uma equipe grande para estar executando esse trabalho, certo? Então, toda forma era complicado. Tranquilo? Tem mais alguns slides aí se vocês quiserem ler com mais calma, certo? Eram os mesmos slides que eu utilizava na turma passada, né? Na turma passada eu ainda passei todo o dimensionamento. Tinha uma questão de dimensionar a campânula, né? Que essa campânula ia estar submetida a ar comprimido. Poderia haver um levantamento dessa campânula, né? Então tinha que ser feita uma verificaçãozinha também desse empuxo, o peso total da campânula, certo? Mas não vou passar mais isso porque não faz mais sentido. Tranquilo? Estou colocando aí de curiosidade para vocês. Quem tiver curiosidade depois, quiser me perguntar em outro horário, eu posso responder. Tranquilo? E então, independentemente do tubulão, se ele fosse a céu aberto ou ar comprimido, a norma ela já preconiza um detalhe aí que tem que ser feito, um cuidado aí na execução que precisa ser feito, que é a verificação da base, certo? Ou seja, pela norma, todo tubulão ele precisa ter a sua base inspecionada, tranquilo? Ou seja, todo tubulão precisa descer um engenheiro ou algum técnico para verificar a integridade da base. Ou seja, esse profissional ele vai verificar se não existe nenhuma camada de solo mole ou algum material solto, alguma inconsistência aqui nessa base que venha prejudicar o tubulão. Tranquilo? O pessoal da prática, né, que costuma trabalhar aí com tubulão,
utiliza bastante um ferrozinho de meia polegada, né? Esse ferrozinho de 12 milímetros. Como vocês estão vendo aqui, o funcionário está fazendo aqui de forma empírica uma penetração desse ferro no solo para ter uma ideia da capacidade de carga. É isso daí mesmo que vocês estão pensando. O cara tá de uma maneira bem na sensibilidade mesmo, tentando estimar aqui qual a capacidade de carga desse solo, certo? Ou seja, ele estimou ali pelo projeto dele que, por exemplo, tem 3 kg por centímetro quadrado. A seção transversal dessa barra de meia polegada dá aproximadamente 1 centímetro quadrado. Então ele simula aqui mais ou menos quantos quilos ele está aplicando aqui com o braço, né? Ele consegue ter uma ideia, né, de mais ou menos aqui se esse solo está mais ou menos aí na capacidade de carga que ele estava estimando de projeto, certo? É claro que isso aí é bem simplista, né? Bem simples, não tem como a gente ter precisão, mas serve, né? À medida que a gente vai fazendo isso muitas vezes, vai calibrando, né? A gente consegue ir melhorando aí nossa sensibilidade, né? Mas de outra forma, tem esse equipamentozinho que é chamado de penetrômetro manual, que ele serve exatamente para esse propósito, ou seja, ele é um penetrômetrozinho que ele tem uma seção transversal conhecida e você penetra ele no solo, ou seja, aplica uma pressão e ele já dá uma leitura aqui, né? Ou em quilo por centímetro quadrado, ou em kPa, ou em PSI, vai depender do equipamento. Tranquilo, pessoal? Então, se tiver um equipamentozinho desse daí, fica mais interessante ainda, certo? Mas a conferência da base precisa ser feita, não só dessa questão aqui da resistência, como também das dimensões, certo? Como vocês estão vendo aqui a imagem do meio, precisa ser feita tanto a conferência do diâmetro da base, o diâmetro do fuste e a altura total da base, certo? Então verifica tudo isso, a questão aí da resistência do solo, dimensão da base, altura, diâmetro do fuste, está tudo verificado, pode ser liberado para fazer a concretagem do tubulão. Certo, pessoal? Então tem outra recomendaçãozinha da norma também, questão de execução. Então, por exemplo, se eu tiver que executar 2 tubulões próximos, né, eu tenho que verificar, porque de acordo com a norma NBR 6122, se eu tenho 2 tubulões próximos, eu não posso executar eles de forma simultânea, né, ou seja, fazer a escavação simultânea desses 2 tubulões, se eles tiverem a menos do que 2,5 vezes o diâmetro da base, ou seja, o diâmetro da base maior. Então, se eu tenho um tubulão 1, tubulão 2, e esse 1 ele tem um diâmetro maior do que o 2, então conto a partir dele, certo? E de acordo com a NBR 6122 também, eu devo fazer um ensaio, né, de integridade, que é verificar a integridade dos tubulões em pelo menos 1 por obra, certo? Ou seja, eu tenho que fazer uma escavação. Esse processo aqui, pessoal, é chamado também de exumação, ou seja, eu vou fazer uma exumação, eu vou reescavar esse tubulão para ver como que ficou a integridade dele depois de concretado, certo? Isso aqui é um ensaiozinho que a gente tem que fazer em pelo menos um tubulão da obra, certo? Isso aí é simplesmente para verificar a integridade, se o concreto está adequado, se não houve vazio, se não houve desmoronamento de solo para a base ou para o fuste. Tranquilo? O concreto que vai ser utilizado no tubulão, né, ele antes era feito de uma forma bem grosseira, né? Então essa norma recente, ela trouxe algumas especificações mais criteriosas aí para o concreto do tubulão, certo? Então, basicamente, eu tenho que respeitar a classe de agressividade, né, lá da NBR 6118, que é a norma de concreto, e eu posso estar utilizando tanto um concreto C25, ou seja, um concreto de 25 MPa, ou um concreto de 40 MPa, certo? Isso aí vai depender dessa tabela 4, né, a tabela 4 da 6122, tranquilo? A classe de agressividade, pessoal, ela está relacionada à agressividade do ambiente, certo? Isso aqui está relacionado lá na norma 6118, que é a norma de concreto, tranquilo? Mas a 6122, ela tem a tabela 4, que ela especifica qual concreto eu tenho que utilizar a depender da classe de agressividade do ambiente, certo? Então, se eu utilizar um concreto de 25 MPa, eu tenho que ter um slump, né, com aquele ensaiozinho de abatimento, entre 10 e 16 centímetros, certo? Ou seja, o slump S100. O diâmetro do agregado tem que ser, ou seja, da brita tem que ser entre 9,5 milímetros a 25 milímetros, e o teu de exudação tem que ser inferior a 4%, certo?
E a recomendação para dosagem, se for C25, que é o mais utilizado aí para tubulões, o consumo mínimo de cimento é de 280 kg por metro cúbico, com fator água-cimento de 0,6. Tranquilo? E como é feita a concretagem desses tubulões, certo? O ideal, pessoal, é que como o tubulão ele tem uma certa profundidade, né, vai ter uma certa altura aí, o ideal seria, né, assim, a maneira mais correta seria eu ter um tubo tremonha que conseguisse descer até a base do tubulão e eu vim concretando de baixo para cima, né, com a altura de queda do concreto de no máximo 1,5 m, certo? Porque se eu estiver lançando um concreto com altura de queda maior do que 1,5 m, ele vai desagregar bastante, vai cair primeiro a brita e depois vai cair a nata de concreto, aquela pasta de cimento em cima, certo? Então não fica muito interessante. E de toda forma, jamais fazer isso aqui com essa imagem aqui que tem um X, ou seja, concretar o tubulão aqui de cima, jogando o concreto aqui de cima, né? Ou seja, dessa forma aqui, ó, o concreto está batendo aqui na parede do fuste e está levando solo aqui para o interior do tubulão. Isso aqui jamais deve ser feito, tranquilo? Ou seja, a forma mais usual aí para executar tubulão é utilizar um tubo tremonha, né, que é esse equipamento aqui, uma espécie de um funil. O caminhão betoneira chega, lança o concreto aqui nesse funil e ele desce, né? E de acordo com a norma, ele tem que ter esse funil aí, salvo engano, até 2 metros de comprimento no mínimo. Aqui é um exemplo, aqui umas fotos que eu tirei da internet, né? Um tubulão ar comprimido com camisa metálica, né? Aqui é um tubulão a céu aberto com camisa de concreto pré-moldado. Esse tubulão aqui, pessoal, é bem grande, né? Que vocês podem ver aqui que o diâmetro desse fuste aqui que o pessoal está escavando gira aí na ordem aí de pelo menos aí uns 5 metros para cima, né? Pelo menos, certo? E assim, tubulão, ele antigamente era muito feito em várias dimensões, né? Então tem tubulões aí com dimensões gigantescas, né? A norma ela limita atualmente a altura do tubulão a 1,80 m, certo? Mas assim, não existe nenhuma limitação do ponto de vista técnico, teórico, que limite isso daí. Se a gente tiver um solo coesivo, com boa capacidade de carga, né, que a gente saiba que não tem risco de desmoronamento, a gente poderia fazer uma base de qualquer dimensão, qualquer altura, sem problema nenhum. Tranquilo? Certo? Tem um cuidadozinho aí a respeito de segurança do trabalho também, que é interessante, né? Embora a gente saiba que só o processo de subir e descer aquele baldinho lá para fazer a retirada de solo já gera uma certa ventilação ali naquele furo. Mas, de toda forma, né, a depender da dimensão desse tubulão, é interessante estar colocando um insuflador de ar para estar fazendo essa circulação de ar no interior do tubulão, certo? Para estar gerando um conforto aí mais adequado para o funcionário, tá certo? Alguns cuidados aí que a NR18 trouxe, eu não vou ler isso aí, que está relacionado à segurança do trabalho, tá certo? Mas aí alguns detalhes aí a respeito da execução do tubulão que a NR18 trouxe, né? Algumas coisas aí relacionadas ao sarrilho, o que é que deve ter no sarrilho, como é que ele deve estar posicionado, certo? Sobre as questões das travas de segurança, ok? Ou seja, basicamente, né, instruindo como é que a gente deve posicionar o sarrilho, que é esse equipamentozinho que vai servir para fazer tanto a subida e descida do funcionário como do material que está sendo retirado, né, do solo. Ou seja, jamais a gente deve colocar uma situação dessa, né, um sarrilho que ele não está totalmente apoiado no solo. Uma situação dessa é totalmente perigoso e não faz sentido, certo? O ideal é que esse sarrilho seja posicionado em região por fora do furo, né? Ele tem uma dimensão aqui adequada para ele ter um suporte adequado, né? Um suporte aí bacana para não ocorrer desmoronamento esse equipamento acabar caindo aí nesse buraco, tá certo? O sarrilho ele deve ter trava de segurança, certo? Como vocês estão vendo aqui, ó, tem uma catracazinha que tem os dentes que ela impede que essa rodana aqui, ou seja, essa cordazinha que está fazendo a subida e descida do material e do funcionário, ela acabe, né, rodando de uma vez, acaba caindo, derrubando o funcionário, certo? Aqui vocês estão vendo um exemplo de uma mangueira insuflando o ar, né?
um exemplo de um tubulão a céu aberto, né? Tem uma bombazinha aqui, uma mangueira ligando e gerando, né? Injetando ar para o interior do tubulão, certo? Isso aí não é que o funcionário vá ter algum problema respirando isso daí, mas de toda forma gera um conforto a mais que é interessante para o funcionário. Sempre que executou um tubulão, e não só um tubulão, né, mas aí é qualquer tipo de fundação, qualquer tipo de obra que precise fazer uma vala no terreno, essa vala ela não pode ficar, pessoal, desprotegida, certo? Então, como a gente está falando aqui do tubulão, é o caso do tubulão, certo? Então, quando executa o tubulão desse, normalmente ele a depender das dimensões, da profundidade, um tubulão desse passa às vezes uma semana para ser escavado, certo? Escavado e concretado. Então esse tempo não pode deixar essa vala descoberta, né? Como vocês estão vendo aqui nessa segunda figura, né? O funcionário passando ali pela periferia com risco de cair aqui dentro, né? Isso aqui jamais pode ser feito. O ideal é sempre que terminou o serviço, isola a área, coloca um tapume ali por cima cobrindo e coloca alguma barreira ali indicando que existe uma vala ali para ninguém chegar perto. E agora tratando, né, vamos começar a falar sobre o dimensionamento. Tranquilo? Então o esquema geral do tubulão é esse, pessoal. A gente tem uma base alargada, certo? Essa base normalmente, de preferência, ela pode ser em circular, ela pode ser a forma circular, certo? Nós temos o fuste, certo? E a priori não existe armadura na base do tubulão, certo? A gente vai ver que o cálculo dele é aquele mesmo cálculo lá que a gente fez para bloco de concreto simples, ou seja, todas as tensões de tração que vão ser geradas aqui nessa base vão ser resistidas inteiramente pelo concreto, certo? Então a gente vai fazer aquele mesmo cálculo para a altura, né, considerando que entre essa ponta aqui da base do tubulão e a ponta aqui do começo do fuste, a gente tem que ter uma inclinação de pelo menos 60 graus. Certo? Então, se a gente tiver essa inclinação de 60 graus, a gente garante que todas as tensões de tração podem ser resistidas pelo concreto. Certo? Existe uma armadura que eu já comentei para vocês em outras aulas, que a gente deve colocar nessa parte superior do fuste, que ela vai servir para fazer a ligação com o bloco, ou a ligação com o bloco ou a ligação com o pilar, certo? É chamada armadura de ligação. E assim, ela tem simplesmente essa função, certo? Ela não é necessária ela descer inteiramente aqui para a base do tubulão. Evidentemente, vocês vão ver pela tabela 4 que essa armadura, eu já adianto para vocês, que ela tem que ter um comprimento total de pelo menos 3 metros. Ou seja, se o tubulão tiver um total de 3 metros de profundidade, beleza, eu posso colocar ela daqui e vai até o final. Mas se, por exemplo, eu estiver trabalhando com um tubulão de 10 metros de profundidade, essa armadura ela só vai chegar ali aproximadamente, né, a 3 metros ali a partir do topo do fuste. Tranquilo, pessoal? Então a principal função dela é fazer a ligação do fuste com o bloco coroamento, que é o que vocês estão vendo aqui, ó. O tubulão, como normalmente ele tem umas proporções um pouco maiores, é comum o pessoal colocar o pilar nascendo diretamente no fuste do tubulão, certo? Isso é possível, de certa forma, se for executado de forma correta, não tem problema, certo? Mas, do ponto de vista técnico, né, o mais indicado, o mais ideal, é se fazer esse bloco de coroamento, certo? O que acontece? Você faz o tubulão, vai deixar aqui uma certa sobra aqui do fuste, certo? Durante a concretagem. Depois vai fazer a escavação do bloco, vai fazer o arrasamento do topo aqui do tubulão, ou seja, vai quebrar esse concreto ruim que ficou aqui na superfície, que normalmente é um concreto de menor qualidade, né? Vai quebrar, vai deixar essa armadura aqui exposta, nessa armadura de ligação, e vai fazer um blocozinho de coroamento, né? Pode ser um blocozinho quadrado, como vocês estão vendo aqui, ó. Ele vai servir para receber o pilar e para ser esse elemento de transição entre o pilar e o tubulão. Tranquilo? As dimensões mínimas dele, como vocês estão vendo aí, ó. A gente tem que ter um espaçamentozinho aqui contando do fuste de pelo menos 10 centímetros aqui de cada lado do fuste e pelo menos 10 centímetros contando aqui da dimensão do pilar, certo? Por que isso? Simplesmente para evitar aquela questão de concentração de armadura.
Porque eu vou ter a armadura do pilar, vou ter a armadura do bloco e vou ter a armadura do fuste chegando aí nessa região. Então vai ser uma concentração de armadura muito grande, que se não tiver espaço vai ficar difícil de fazer a concretagem desse elemento. Tranquilo? Então deixa essa folgazinha aí de 10 centímetros do fuste, 10 centímetros do pilar, certo? Na maioria das vezes, deixando esses 10 centímetros aí do fuste, às vezes já consegue passar o pilar tranquilamente com folga. Tá bom? E aquilo que eu falei, sempre que for possível, a gente vai tentar executar um tubulão com base circular, certo? Mas existem condições, situações, por questões de limitação de espaço, onde a gente não consegue fazer esse tubulão em base circular. A gente pode fazer um tubulão em base em falsa elipse, certo? Ou seja, seria a junção aqui de um círculo com diâmetro B, certo? Mais um retângulo, que vai ter o lado X e o lado B, tranquilo? Então, a gente faz a composição aqui dessas duas áreas, a gente encontra um tubulão em base em falsa elipse, certo? E da mesma forma, por questões de espaço, aí vai depender também do pilar que a gente está recebendo, a gente pode fazer o fuste tanto circular como o fuste em falsa elipse, certo? Então, isso aí vai depender da geometria do nosso problema. Tranquilo, pessoal? Então, o dimensionamento é exatamente o mesmo daquele que a gente já vinha fazendo para sapatas, né? Então, a gente tem a área da base, vai ser a carga do pilar dividido pela tensão admissível, certo? Com o detalhe aqui que a gente não vai majorar essa carga do pilar por aqueles 10% lá que a gente consideraria o peso próprio do tubulão, certo? Só relembrando, o peso próprio do tubulão a gente desconsidera porque também estamos desconsiderando o atrito ao longo do fuste, certo? Aqueles métodos semi-empíricos que a gente viu, eles também podem ser aplicados em sua maioria para tubulões, né? O mecanismo de ruptura é exatamente o mesmo. E existe, aqui eu estou trazendo mais um, que existe um método, né? Que é o método do professor Wilson Costa, que ele é específico para tubulões, né? Que é um método brasileiro também, certo? Que a tensão admissível vai ser o NSPT dividido por um parâmetro K. Esse parâmetro K varia de 50, 40 ou 30, né? A depender aí do tipo de solo. É bem semelhante àqueles outros métodos que a gente já via também, certo? E a indicação aqui, como sempre, né, que a gente nunca utilize uma tensão admissível superior a 6 kg por centímetro quadrado, certo? E aquela observação, se porventura tiver feito ensaios, prova de carga, né, ou seja, eu tiver um nível de confiabilidade muito grande ali naquele projeto, né, e se for possível, eu posso até utilizar uma tensão maior. Mas aí eu tenho que tomar muito cuidado e tenho que estar amparado em outros ensaios também, certo? Se eu estiver utilizando somente resultado de ensaio SPT, eu não vou usar mais do que 6 kg por centímetro quadrado como tensão admissível. Tranquilo? A seção circular, bem simples, né? Eu preciso saber apenas a área de um círculo, que é π sobre 4 vezes o diâmetro ao quadrado, certo? E a área desse círculo vai ser, né, também precisa ser, né, a carga do pilar dividida pela tensão admissível. Isolando o diâmetro, né, da base, se ela for circular, eu preciso ter raiz de 4 vezes a carga do pilar dividido por π vezes a tensão admissível do terreno, certo? Para a base, eu vou usar essa equação, onde eu utilizo a tensão admissível, certo? Do solo, que eu estou utilizando, estou calculando o diâmetro da base. Se eu estiver calculando o diâmetro do fuste, eu vou utilizar a mesma equação, com a diferença que agora eu não vou utilizar a tensão admissível do solo. Vou utilizar agora a tensão admissível do concreto, que pela tabela 4, aquela tabelazinha que a gente já viu ela, para o tubulão, né, onde a gente está considerando somente carga de compressão, não, né, para não precisar armar o tubulão integralmente, a gente pode utilizar uma tensão admissível de 5 MPa, certo? Ou seja, lembre que a gente vai dosar um concreto, ou seja, a gente vai solicitar um concreto para a concreteira de pelo menos 25 MPa, mas na realidade a gente só vai utilizar 5, né? Então veja o fator de segurança que tem aí, tranquilo? Ou seja, a gente entende pela norma, né? A norma entende
que esse concreto ele vai ser um concreto de baixa qualidade quando chegar lá no fundo desse tubulão, certo? Porque de toda forma, mesmo que tenha todos os cuidados, mas vai haver uma certa mistura desse concreto com o solo, vai cair um pouco de material, vai gerar um certo vazio, alguma coisa ali que a gente não tem como controlar, certo? Então, para prever isso, a norma ela limita que a gente utilize somente 5 MPa, certo? E de toda forma, a gente vai ver que esse valor é até mais do que suficiente, né? Já que o diâmetro do fusto que a gente vai calcular, na maioria das vezes a gente vai adotar o valor mínimo. A seção em falsa elipse, pessoal, quando a gente vai calcular, a gente faz o mesmo processo, certo? A área da base vai ser a carga do pilar sob a tensão admissível. E a área da base, considerando uma falsa elipse, o que é que ela vai ser? A gente tem que somar aqui basicamente duas áreas. Uma referente a um círculo, ou seja, um círculo de diâmetro B, certo? Ou seja, eu tenho um semicírculo, a metade de um círculo aqui. Vou escrever aqui para vocês. Eu tenho uma metade de um círculo aqui e tenho a outra metade de um círculo aqui, certo? Juntando essas duas partes, eu tenho um círculo inteiro, né? Que a área de um círculo é essa daqui. Π sobre 4 vezes o diâmetro do círculo ao quadrado, certo? Mas eu tenho que somar a área desse retângulo, certo? Referente aqui à minha falsa elipse. E a área desse retângulo vai ser o valor que eu estou chamando de x vezes b. E qual vai ser o meu valor de x? Certo? Meu valor de x, se vocês perceberem aí, vai ser o valor de A, que é a largura total da base alargada, menos B. Certo? Ou seja, B é esse comprimento total aqui, ó, isso aqui é B sobre 2, aqui é B sobre 2, certo? Somando os dois eu tenho B e a largura total é A. Então, A menos B eu tenho o meu valor de x, certo? E aqui na realidade vai depender da limitação da distância que eu vou ter. Eu posso fixar ou o valor de x ou posso fixar o valor de b. Então, a depender da situação, eu fixo o valor de x e encontro o valor de b. Ou posso fazer o contrário. Fixo o valor de b e encontro o valor de x. Certo? Isso aí vai depender da limitação geométrica que a gente vai ter. A altura do tubulão ela é calculada exatamente com aquela mesma equação que a gente encontrou para o bloco de concreto simples. Ou seja, a altura da base, considerando aquela equaçãozinha que tinha na norma antiga, né, que eu precisaria fazer aquele cálculozinho interativo e tal, que a NBR 1122 antiga excluiu essa equaçãozinha, ou seja, ela mandou a gente adotar logo uma inclinação beta aqui de 60 graus. Então, se a gente fizer esse cálculo aqui do triângulo retângulo, né, encontrando aqui esse ângulo de 60 graus, a gente encontra que a altura da base ela precisa ser pelo menos, né, maior ou igual a 0,87 vezes o diâmetro da base menos o diâmetro do fusto, certo? Fazendo isso daí a gente encontra a altura total da nossa base alargada, tá certo? Essa altura do rodapé, pessoal, tem uma indicaçãozinha mais na frente, mas eu já adianto para vocês que essa altura do rodapé ela tem que ser pelo menos maior ou igual a 20 centímetros, certo? Esse rodapézinho, pessoal, a gente precisa fazer ele semelhante à sapata, porque para facilitar a execução, ou seja, para facilitar a concretagem. Se porventura essa base aqui fosse em forma de quina, né, fosse uma quinazinha aqui, como vocês estão vendo, o concreto ele poderia gerar um vazio aqui, ó. O concreto, quando ele viesse sendo concretando aqui essa base, poderia gerar um vazio aqui, ter uma região aqui onde não ficasse concreto, certo? Então, para evitar esse problema, a gente faz esse alargamentozinho aqui da base, que é para garantir o perfeito preenchimento aí dos vazios, ou seja, uma concretagem adequada. Alguns cuidados gerais aí sobre o tubulão, né? A gente tem que assentar o tubulão sempre em solos firmes, né? Ou seja, aquele solo com NSPT de pelo menos 15 golpes, né? O indicado, né, o mais indicado mesmo para dormir tranquilo é pelo menos 20 golpes, certo? Pelo menos 20 golpes. A depender da situação, pode aceitar até 15. Agora, menos de 15
não executem, certo? E assim, sempre a base deve estar em solo com coesão. Jamais pode ser executada uma base em solo arenoso, né? Isso é óbvio, pessoal. Se a gente for fazer essa escavação da base em solo arenoso, ela vai desmoronar. É impossível fazer esse alargamento da base em solo arenoso. Mesmo que exista uma certa coesão aparente ali na areia, se ela estiver úmida, né, isso jamais deve ser liberado para o funcionário fazer isso. Corre um risco muito grande de soterrar um funcionário. Tranquilo? Então, se eu tiver um solo ali na área da base com coesão suficiente, né, uma areia, uma argila na verdade, ou um silto argiloso, alguma coisa do tipo, que eu tenha pelo menos 15 golpes, né, de preferência 20, eu posso executar tubulão, certo? A dimensão mínima do fuste, pessoal, passou a ser 90 centímetros. Antes da NR18, né, antes da atualização da NR18, a gente poderia executar fuste de até 70 centímetros, certo? Porém, agora, independentemente do tamanho do tubulão, a gente tem que utilizar um fuste de pelo menos 90 centímetros. Tranquilo? A altura máxima da base é de 1,80 m, certo? E a mínima é de 90 centímetros, certo? Essa altura máxima de 1,80 m, pessoal, ela está na NBR 6122, certo? Isso aqui não é a limitação da NR18 não, ou seja, da norma de segurança não. Isso é uma limitação da norma de fundações, a NBR 6122. Essa altura mínima de 90 centímetros não está indicada em canto nenhum, né, em nenhuma norma, nada, mas é um valor que eu utilizo para fins de execução, né? Ou seja, é extremamente complicado você fazer um alargamento da base com altura menor do que 90 centímetros, certo? Você tem que imaginar aí o trabalho que o funcionário vai ter para fazer esse alargamento da base, certo? Ou seja, menos que 90 centímetros fica muito difícil para ele fazer. Como é que ele vai entrar ali para baixo ali, vai ter que trabalhar numa condição muito ruim para poder fazer isso. Então, pelo menos 90 centímetros de altura, certo? O rodapé tem que ter pelo menos 20 centímetros, certo? O fuste, ele agora tem que ser totalmente revestido, certo? Antes, a gente só precisava revestir o tubulão se ele fosse um tubulão a ar comprimido ou se porventura, ao longo do fuste, a gente passasse por algum solo mole, algum solo fofo, né, sem coesão, que tivesse risco de desmoronamento. Porém, agora, com a NR18 atual, 2020, a gente obrigatoriamente tem que colocar a camisa ou de concreto ou metálica ao longo do fuste, certo? Obrigatoriamente. A profundidade máxima de tubulão a céu aberto agora é de 15 metros, certo? Antigamente não tinha limitação, certo? Então, se a gente tivesse condições de fazer um tubulão a céu aberto de 30, 35 metros de profundidade, a gente faria sem problema nenhum, certo? Porém, agora, mesmo que a gente tenha todas as condições possíveis, a NR18, ela proíbe que a gente faça tubulões acima de 15 metros de profundidade, certo? E tubulão a ar comprimido, ela está agora proibido, certo? A NR18 proibiu tubulão a ar comprimido, beleza? A gente deve verificar a relação entre a base, né, na base de falsa elipse, aquela relaçãozinha que a gente sempre vem fazendo, né? Relação do lado maior com o lado menor da falsa elipse tem que ser de pelo menos, né, menor do que 2,5 vezes, certo? E quando eu tenho base circular, eu tenho que verificar o diâmetro da base sobre o diâmetro do fuste, precisa ser de pelo menos menor do que 3,5. Tranquilo? Uma relaçãozinha de geometria para não ficar com as proporções muito exageradas. Aqui um detalhe genérico de um tubulão, né? E de acordo com a tabela 4 da NBR 6122, a gente tem que colocar essa armadura mínima, né, com essa armadurazinha de ligação aqui que vocês estão vendo, ó, que ela não vai ao longo do tubulão inteiro, né? Ela fica somente em um trecho ali da parte superior do fuste. Ou seja, a tabela 4 ela diz que a gente precisa colocar, né, nos tubulões que estão submetidos exclusivamente à carga de compressão, uma armadura mínima de 0,4% a área do fuste. Então, por exemplo, a área de aço vai ser o quê? 0,4% da área de concreto do fuste,
certo? Então a gente faz isso, a gente encontra uma área de aço e a gente transforma essa área de aço em bitola comercial e dispõe essa armadura, certo? O comprimento dela tem que ser no mínimo 3 metros, certo? Ou seja, esse 3 metros ele já está incluindo essa região aqui de ligação com o pilar, que é o nosso LB, lembra? Aquele comprimento de ancoragem que a gente tem que ter para ancorar o tubulão no bloco ou no pilar, certo? E esse trecho aqui que tem que estar dentro do tubulão, tranquilo? Então esses 3 metros é esse valor total aqui, ó. Ou seja, 3 metros é o comprimento total da armadura, beleza? Então a gente vê o comprimento que a gente precisa aqui no bloco e o resto a gente deixa dentro do fuste. Aqui um detalhamento, né? Um projeto de tubulão, mais ou menos aí como é que ele é detalhado, certo? É bem simples, basta a gente detalhar um corte dele, um corte genérico, uma especificação aqui da área da base, a área do fuste, a profundidade total do tubulão, a armadura de ligação, um corte da seção transversal do fuste, certo? Esse detalhe aqui, pessoal, se vocês perceberem, a gente está tendo o pilar chegando diretamente no fuste, certo? A gente não tem elemento de transição. Nesse outro projeto, está sendo especificado o bloco de coroamento, que é o mais ideal, certo? É um blocozinho bem simples, né, quadrado, que a gente coloca uma armadurazinha em forma de gaiola, tranquilo? E ele serve para transmitir, né, para ter uma melhor transmissão de carga aí nessa região de descontinuidade, tranquilo? E algumas situações podem exigir o dimensionamento das armaduras do fuste do tubulão, né? Como por exemplo, existe o efeito Chebotarev, que é um efeitozinho que gera carregamento transversal ao longo da profundidade do fuste, né? Tanto em tubulão como em estaca, né? Ou seja, em fundação profunda. Isso aqui a gente vai ver um pouco lá no final da disciplina. Vou explicar para vocês o que é o efeito Chebotarev. Quando houver possibilidade de atrito negativo, né, que é um efeito também que ocorre em solos moles, né, onde pode ocorrer um carregamento extra aqui ao longo do fuste. Em caso onde houver aplicação de carga horizontal ou momento fletor no topo do tubulão, né, lembra aquele caso lá das sapatas que estão submetidas a ações excêntricas, certo? No caso aqui do tubulão, eles também podem estar submetidos, né, tanto a excentricidades como também a momentos fletores ou forças horizontais aplicados ali na base do tubulão, ou seja, na base do pilar, que na verdade vai ser no topo do fuste, né? Então, nessas situações, existe um cálculozinho que a gente precisa fazer para entender como que vai ser essa distribuição de carga ao longo da profundidade, tranquilo? E isso daí é um cálculozinho mais elaborado que eu vou explicar para vocês só no final da disciplina, certo? Eu vou explicar primeiro a parte de estacas, a parte de recálculos, aí depois é que eu vou apresentar essa parte de cargas transversais aí em fundações, certo? E também quando ocorrer tração, certo? Até o momento a gente só está falando de carga de compressão, mas alguns tipos de fundação também podem estar submetidas a cargas de tração, certo? A priori aqui para o tubulão não vou falar nada sobre tração, mas quando a gente vê nas próximas aulas sobre estacas, eu vou falar o que é que a gente precisa considerar sobre a capacidade de carga de uma fundação a tração, certo? No caso das fundações superficiais não foi falado nada, porque fundação superficial ela não resiste à tração, certo? Então, se precisar de alguma obra que tenha esforço de tração nas fundações, obrigatoriamente precisa ter uma fundação profunda. Aqui o cálculo da base, né, do volume da base, quando a gente estiver fazendo aí o projeto, precisar estimar o custo, né, da obra. Basicamente a gente somar aqui um cilindro com altura aqui de 20 centímetros, né, com a alturazinha do rodapé, mais o volume de um tronco de cone, né, que essa basezinha largada que a gente tem. E além disso a gente precisa somar também ainda o cilindro que representa o fuste, bom? E aqui seriam as formas se a gente estiver considerando um tubulão em face elipse, beleza? Isso aí serve só para a gente fazer levantamento de custo. Beleza, pessoal? Agora eu vou passar um exemplozinho aqui para vocês, né, exemplificando aí como seria o cálculo.
Certo, pessoal? Então, temos nossa rotinazinha aí no MATCAD e vamos calcular, certo? A priori, nossa dimensão aqui do pilar não vai influenciar, certo? O ideal é que eu tente encaixar a dimensão do meu pilar no bloco de coroamento. Se for possível, colocar ela totalmente inserida diretamente no fuste, né? Já que a gente viu que o fuste tem que ter pelo menos 90 centímetros de diâmetro, né? De largura, possa ser que a gente consiga colocar o pilar diretamente no fuste, né? Mas de uma certa forma, você não vai gastar muito, não é um valor muito exorbitante, vale a pena fazer esse blocozinho de coroamento, certo? Há uma transmissão mais adequada dos esforços. O concreto que a gente vai utilizar vai ser o concreto 25 MPa. A carga característica que está chegando no pilar é de 1.700 kN, né? Ou seja, 170 toneladas. Beleza? A profundidade da base que a gente está adotando vai ser de 15 metros, certo? E assim, só uma observação aqui que eu não fiz na aula. O tubulão, diferentemente das outras estacas que a gente vai calcular nas próximas aulas, o tubulão a gente escolhe uma profundidade, certo? Ou seja, a gente tem um relatório de sondagem, a gente vai escolher uma profundidade para a gente poder implementar a base desse tubulão, certo? A gente vai ver nos próximos exemplos de estacas, né, fundações profundas, que a gente vai calcular uma profundidade para aquela estaca. Então tem uns métodos semi-empíricos que a gente vai aplicar para encontrar qual profundidade que a estaca tem que ir para resistir àquele carregamento, certo? Aqui no caso do tubulão, não. O tubulão eu vou dizer que a base vai estar assenta, sei lá, 10 metros de profundidade, 12 metros, 15 metros, certo? E a partir dessa profundidade, eu vou fazer aquele cálculo da tensão admissível, da mesma forma, considerando o bulbo de pressão, mesma coisa lá para sapato isolado, exatamente a mesma coisa. Vejo até onde o bulbo de pressão vai ser atingido, calculo meu NSPT médio, aplico aquelas equações semi-empíricas e calculo a tensão admissível, certo? Então, supondo que eu já fiz aquele cálculo, que, novamente, é o mesmo cálculo realizado para a sapata isolada, estou adotando aqui uma tensão admissível de 500 kPa e vamos começar o cálculo, né? A área da base, a carga característica dividida pela tensão admissível, eu tenho que ter uma área mínima de 3,4 metros quadrados. Como eu estou fazendo um exemplo primeiro aqui para um tubulão de base circular, o diâmetro do fuste vai ser aquela equaçãozinha que a gente já viu nos slides, certo? Aplicando ela, eu encontro que o diâmetro da base ela precisa ser de pelo menos 2,08, certo? E o diâmetro do fuste, né, considerando meus 5 MPa, ou seja, 5.000 kPa, que é igual a 5 MPa, né, que é aquele valorzinho que a gente tem lá na tabela 4 da 6122. Então, fazendo isso, o nosso diâmetro do fuste ele vai ser de 0,65 metros, ou seja, 65 centímetros. Né? Então, vocês vão ver que para a maioria dos casos, o diâmetro do fuste ele vai ficar menor do que o diâmetro mínimo que a gente tem que adotar, ou seja, os 90 centímetros. Tranquilo? Então, a base aqui eu vou adotar um valor aqui de 2,10, certo? Arredondando para o múltiplo superior, né? Sempre aí para múltiplo de 5 centímetros. Então, 2,08, arredondei para 2,10. Beleza? Faça aquela verificação. Diâmetro da base sobre o diâmetro do fuste deu uma relação de 2,33. O ideal é que essa relação ela não passe de 3,5. Beleza? Aquela questão lá para a gente não ter uma base, né, muito desproporcional. Beleza? Mas normalmente seguindo essa recomendação aqui da tensão do concreto de 5 MPa, dificilmente a gente vai ter problema com essa verificação, tá certo? A altura da base alargada bem simples, né? Utilizando aquela equaçãozinha, 0,87, diâmetro da base menos o diâmetro do fuste. Né? Isso daí deu uma altura total de 1,044 metros, ou seja, 1 metro e 5 centímetros já é suficiente, certo? E o rodapé eu adoto o valor mínimo de 20 centímetros. Tranquilo, pessoal? Então, de uma certa forma, o nosso tubulão já está dimensionado. É bem simples, bem tranquilo. Não tem muita dor de cabeça, não. As armaduras, né? É aquela questão que eu falei.
a área mínima vai ser o quê? 0,4% do diâmetro do fuste, da área do fuste. Né? Ou seja, a área do fuste é o quê? Π vezes o diâmetro do fuste ao quadrado dividido por 4. Né? Esse 10.000 que eu estou multiplicando aqui é simplesmente para transformar esse diâmetro aqui que está em metro quadrado para centímetro quadrado. Certo? Então, encontrei que a área mínima de armadura é de 25,44 centímetros quadrados. Transformando isso daí em bitola comercial, ou seja, se eu considerar que vou usar uma armadura de 12 milímetros e meio, né? A famosa armadura aí de meia polegada, certo? Ou seja, ela tem 1,25 centímetros. Então, a área de aço dessa bitola aqui de armadura, ela tem 1,22, deixa eu atualizar o valor aqui. Ela tem 1,22 centímetros quadrados de aço, certo? Então, pegando esse 1,22, né, pegando a área mínima e dividindo pela área da armadura, eu encontro que eu preciso de 20,73 barras, certo? Então, eu não tenho como colocar 20,73, eu arredondo logo para 21 barras. Então, em resumo, eu vou ter 21 barras de 12 milímetros e meio, né, a barrazinha de meia polegada, com um comprimento total de 3 metros. Tranquilo? Então, se o nosso tubulão tiver submetido simplesmente à carga de compressão, o cálculo já está feito. O volume total de concreto, eu estou aplicando aquelas equações que eu mostrei nos slides. Né? Não vou explicar isso daí, porque já é simplesmente substituição de valores. Certo? Eu encontrei que o peso total do meu tubulão, né, o volume total do tubulão, na verdade, deu 11,15 metros cúbicos. Certo? Então, se eu calcular o peso próprio desse tubulão, eu estou calculando aí em torno de 27 toneladas. Certo? Para vocês terem ideia aí que o peso próprio do tubulão ele é bem considerável. Tranquilo, pessoal? Então, de uma certa forma, se a gente calculasse aí o atrito lateral desenvolvido ao longo do fuste desse tubulão, a gente ia encontrar aí mais ou menos esse valor aí. Certo? Então, uma coisa acaba compensando a outra. Certo? E só o detalhe também, tem que pensar, pessoal, que a gente pode achar meio muito grande, né, esse valor para desconsiderar ele, mas a gente tem que pensar que naquele espaço onde a gente concretou o tubulão, antes existia um solo. Né? Então, se a gente imaginar aí que o peso específico do solo ele varia aí mais ou menos em média aí de 1,6 toneladas por metro cúbico, né? Ou seja, 1.600 kg por metro cúbico, mais ou menos, né? Uma média aí geral por solos. Ou seja, se a gente imaginar todo esse peso de solo, não ia ficar muito diferente desse peso aí do tubulão, não. Certo? Então, literalmente uma coisa acaba compensando a outra. Tranquilo? Vou fazer aqui mais um exemplo agora, tubulão agora com base em falsa elipse, certo? Beleza, aqui agora um tubulão em base em falsa elipse, certo, pessoal? Aqui eu vou, sei lá, não fiz esse exemplo ainda, mas vou colocar aqui um tubulão, por exemplo, com, sei lá, 1.200 kN. Certo? Não sei o que é que vai dar. 1.200 kN, vou supor que uma tensão admissível de 350 kPa, 3,5 kg por centímetro quadrado. Então, eu precisaria ter uma área da base de 3,42 metros quadrados, né, no mínimo. E supondo, né, nesse caso, que eu vou ter uma limitação na minha largura B. Certo? Seja que eu esteja na região de divisa, ou eu tenho alguma outra fundação ali próximo, que eu não consigo fazer a base circular. Então, supondo que eu estou fixando meu valor de B, né, sei lá, meu valor de B a gente sabe que tem que ser no mínimo de 90 centímetros, certo? Esses 90 centímetros, pessoal, é para permitir o trabalho do funcionário, certo? Antes, a norma entendia que bastava 70 centímetros. Hoje, a norma entende que precisa de pelo menos 90 centímetros. Então, isso vale tanto para o fuste como para a base. Então, nenhuma dimensão do meu tubulão pode ter menos do que 90 centímetros, certo? Então, supondo aqui que eu vou adotar um B de 1,3 metros,
né? Enfim, existe alguma situação que impede que a minha largura, né? Deixa eu diminuir aqui para vocês verem. Existe alguma situação que impede que essa minha largura B aqui, ó, seja maior do que 1,3 metros, certo? Porventura, né? Então eu deixo fixado ela em 1,3, certo? Isso aí vai depender da geometria do problema, beleza? Então fixei 1,3, eu uso aquela equação que eu mostrei nos slides, isolo o valor de x, que é o valorzinho da largura do retângulo, e encontrei um valor de x de 1,61, certo? Vou arredondar para um valor múltiplo de 5 centímetros, fica 1,65, certo? Meu valor de A vai ser o valor de B, mais o valor de x que eu estou adotando. Então, vou ter um valor de A total de 2,95, beleza? Eu só verifico aqui, gosto de fazer isso, né? Embora eu esteja arredondando para cima, né? Sempre arredondando para cima, a gente espera que haja um aumentozinho da área da sapata, né? Ou seja, eu precisaria de no mínimo 3,42, só que quando arredondei os valores aqui, eu fui na verdade para 3,47, ou seja, tem um pouquinho aí a favor da segurança, né? Eu gosto sempre de fazer essa verificaçãozinha. Verificando a relação entre lados, né? Ou seja, verificando entre o lado maior, o lado A, e o lado menor, o lado B. E essa relação deu 2,26. Então está menor do que 2,5, está tranquilo, beleza? Sem problema nenhum. Então, de uma certa forma, já estaria dimensionada aí nossa base em falsa elipse. O fuste, aquela mesma questão, eu posso escolher um fuste circular, ou, se eu precisar, eu também posso fazer um fuste em falsa elipse. Certo, pessoal? No caso do fuste, a única coisa que é diferente é que eu vou utilizar a minha tensão do concreto, que é o meu 5 MPa, certo? E o fuste em falsa elipse, né? Às vezes ele não é necessário por questões de resistência, né? Às vezes ele é necessário por questões de geometria, tranquilo? Ou seja, o fuste circular para essa situação, se a gente calcular aqui, por exemplo, e fixar um valor de 90 centímetros, que é o mínimo que a gente tem que ter para o valor de P, né, para a largura do fuste, a gente está encontrando um valor de X aqui, ó, negativo. O que é que está dizendo? Está indicando que simplesmente esse fuste aqui, se ele fosse uma seção circular de 90 centímetros, já seria suficiente, certo? Então, de uma certa forma, eu posso adotar qualquer valor de X aqui, simplesmente para vencer aquele meu problema geométrico que eu tenho, certo? Então, aqui não vai ser questão de resistência, vai ser simplesmente questão de geometria, tranquilo? O que é que eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer que, independentemente do valor de X que eu adotar, a minha tensão máxima no fuste não vai passar os meus 5 MPa, certo? Ou seja, quando eu aumento aqui, quando eu coloco um valor de X aqui adotado maior do que zero, eu estou diminuindo essa tensão, certo? Então, de certa forma, está a favor da segurança. Beleza? Precisaria fazer essa verificação da base também, né? Então, aí a gente verifica se precisa fazer em fuste circular ou fuste em falsa elipse, certo? A altura da base alargada, pessoal, sempre tem que estar olhando para aquela questão do lado que é maior, certo? Então, por exemplo, se o fuste for circular, certo? Eu vou pegar o maior lado da base, que é o meu lado A, menos o diâmetro do fuste. Vezes o 0,87, encontrei uma altura de 1,82, certo? Tranquilo? O que é que está gerando isso daí? Está gerando um fuste uma altura da base um pouco maior do que é permitido, né? Que é 1,80. Aí talvez aí para tentar passar esse tubulão, eu poderia talvez tentar diminuir o valor de A, se fosse possível, né? Ou seja, eu teria que diminuir o valor de X, né? Se for possível, né? Depender da situação, alterar o valor de B, diminuir um pouco o valor de B, aumentar o valor de X, ou aumentar o diâmetro do fuste, né? Vejam que o nosso fuste ele já está com a dimensão maior do que o necessário, mas se eu quisesse viabilizar aqui essa fundação, né, ela está com 1,82,
eu precisaria aumentar talvez um pouco aqui o diâmetro do fuste, talvez para 95 centímetros, talvez ela já passasse. Vamos ver aqui, ó. Se eu adotar 95 centímetros o fuste, talvez ela já passe. Pronto, adotando um fuste aí de 95 centímetros, ela já desceu para 1,75, para 1,74, mas a gente adota 1,75. Ali bem no limite ali do que a norma permite. Tranquilo? Então a gente pode estar fazendo essa jogadazinha para tentar viabilizar o tubulão. Tranquilo? A armadura de ligação é exatamente aquela mesma coisa que a gente calculou. Certo? Para esse caso aí, vamos ver qual o valor, né? A área mínima está dando 28 centímetros, considerando a área do fuste. Certo? A área do fuste adotada. O ferro que a gente está utilizando é ferro de 12,5 mm, ferro de meia polegada. Certo? A armadura é essa daqui. Então, número total de barras de 23,10 barras. Certo? Então, como não tem como adotar 23,10, na verdade seria 24 barras de 12,5 mm, certo? Com um comprimento total de 3 metros. Tranquilo, pessoal? O volume seria aquela mesma equação que a gente já viu lá nos slides. E o dimensionamento seria isso daí. Certo, pessoal? Então, o dimensionamento do tubulão é relativamente simples, né? Não tem muito segredo, não tem muita dor de cabeça. E é isso daí. Tranquilo? Espero que tenha ficado bem entendido para vocês. Se tiverem alguma dúvida, deixem aí nos comentários. Ou guardem para o nosso próximo momento síncrono. Beleza? É isso aí, valeu e até a próxima.